Garota enfrenta ritual sinistro com entidade em 3 histórias sobrenaturais. Adriano nunca imaginou que a casa da avó Azira fosse tão pesada. Ao entrar, um cheiro forte de canela e mofo invadiu suas narinas, como se o tempo tivesse parado ali. As paredes pareciam sussurrar segredos esquecidos, e ele podia sentir um nó na garganta. Logo, sua mãe começou a organizar os assuntos em caixas. Mas o que mais chamava a atenção de Adriano eram os ecos do passado, que preenchiam cada canto daquele lugar. Enquanto a tarde deslizava, ele se afastou. E então uma música suave começou a flutuar no ar, como o canto de uma criança. Seguiu o som curvando-se entre os móveis cobertos de lençóis brancos. Mas, quando chegou à porta do quarto da avó, ouviu também sussurros de uma mulher. Um murmúrio cruel que fez seu coração acelerar. Não era apenas sua imaginação. Algo naquela casa estava vivo. As sombras dançavam nas paredes. Adriano caminhou hesitante e encontrou um medalhão antigo escondido. A criança do retrato se chamava Lídia. A avó sempre falava dela. Ele nunca prestou atenção aos detalhes. Convencido de que havia um mistério, ele decidiu descobrir o que havia acontecido. O que fizera Lídia desaparecer? Enquanto isso, em uma vila distante, Agnes assistia sua irmã Alina lutar contra uma febre estranha. O rosto da irmã estava pálido e um brilho doentio iluminava seus olhos. Desde que a febre começou, a atmosfera em casa mudara. Os pais estavam desesperados. Certa noite, resolveram procurar seu Josias, um curandeiro que carregava as marcas de um luto profundo. O curandeiro, com olhos cansados e voz baixa, executou um ritual. Ele acendeu incensos e murmurou orações em uma língua antiga, enquanto Agnes observava com um misto de esperança e medo. Após a visita, Alina ficou temporariamente em paz, mas algo parecia diferente. A irmã não era mais a mesma. Um olhar distante, como se uma sombra a seguisse, pairava sobre ela agora. O que tenha acontecido durante aquele ritual? Adriano e Agnes estavam em caminhos separados, presos em suas próprias teias de mistérios e segredos. Ao final do dia, Adriano deixou o medalhão de Lídia na janela da casa da avó, um gesto sincero de esperança. Mas o silêncio que se seguiu permaneceu ressoando como um eco inquietante. Ele se perguntava: que força estava despertando? O que realmente se esconde no passado de suas famílias? Quando o pano da realidade começou a se desgastar e suas vidas começaram a se entrelaçar, a verdade se tornava mais sinistra e visceral. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nem. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Adriano deixou o medalhão de Lídia na janela, um arrepio percorreu sua espinha. O crepitar do dia se desvanecia e a noite tomava conta da casa. Ele se afastou lentamente, tentando ignorar a sensação de que algo o observava. As sombras pareciam se fechar ao seu redor, como se a casa estivesse prestes a revelar o que tanto escondia.
No entanto, enquanto ele se afastava, o sangue de seu coração quase parou. Um grito agudo irrompeu do quarto da avó, cortando o silêncio da noite. Desorientado, ele se virou e correu de volta, as portas rangendo sob seu peso. Ao entrar, sua mãe estava paralisada, os olhos largos, fixos na cama onde Alina, a irmã de Agnes, estava sentada, seus cabelos desgrenhados, balando. O que aconteceu? Adriano perguntou, a voz falhando. Alina sorriu, mas não era um sorriso que tranquilizasse. Seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. Ela, disse sua mãe, mas a frase morreu em sua boca. O leque de emoções se desfazia em medo. E então, em um movimento abrupto, Alina girou-se para a janela, a expressão mudando de novo. Ela não estava mais sozinha. Uma figura escura, imersa em sombras, emergiu do canto do quarto, como se o próprio escuro tivesse se materializado. Todos ficaram em choque. O que era aquilo? Aquela entidade que pairava ali, com um sorriso malicioso e um olhar que penetrava a alma. Adriano sentiu um frio intenso na barriga, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Ele deu um passo para trás, mas a figura avançou, se aproximando de Alina, sussurrando algo que nem Adriano, nem sua mãe puderam ouvir. O ambiente quente se tornara gelado. O cheiro de canela e mofo, agora misturado com um odor almiscarado que fazia estômagos revirarem. Agnes, que estava na porta, entrou em pânico. Alina! Gritou, sua voz aguda quebrando a tensão. Mas a irmã não reagiu. Em vez disso, a entidade se virou para Agnes, e algo aterrorizante aconteceu. Alina começou a falar, mas não era a voz dela. A voz que saiu de seus lábios era profunda, ecoante, sombria. Eu estou livre, disse a entidade. E cada palavra parecia arranhar nas paredes, fazendo os objetos tremerem. O relógio parou. O tempo congelou. Adriano ficou paralisado, sentindo um nó se formar na garganta. Ele não podia acreditar no que via. Seria aquela mesma Alina que ele conhecia? A menininha doce tinha se transformado em algo que ficaria gravado em sua mente para sempre. O medo transformou-se em desespero quando a figura obscura olhou diretamente para ele, o lábio curvado em um sorriso que prometia malícia e caos. Era como se soubesse exatamente quem ele era, como se tivesse um interesse sombrio no que estava acontecendo. Sem aviso, tudo começou a girar. As paredes se contorciam, e um raio de luz iluminou a sala, revelando rostos. Figuras do passado que pareciam ter vindo direto das memórias esquecidas. Estavam lá. Pessoas que haviam desaparecido que tinham marcado a história da família. Todos sussurravam como se quisessem dizer algo, mas o som vinha abafado, como um eco distante. A verdade estava se desenrolando diante dele, e tudo que Adriano havia ignorado começou a conectar-se de forma dolorosa. Sua avó, Azira, a casa antiga, Lídia. O passado não era apenas uma record. Ele não sabia o que fazer. A única certeza era que a noite estava longe de acabar e tudo o que ele achava saber estava prestes a ser destroçado. Adriano não tinha ideia do que ainda estava por vir, mas a pergunta ressoou em sua mente. O que se esconde na origem de seus laços familiares? Algo tinha despertado, e ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Adriano ficou paralisado. A figura obscura diante dele parecia devorar o ar, e o olhar de Alina se tornava cada vez mais intenso. Ele sentiu o coração acelerar.
o medo consumindo cada parte de seu ser. Sem saber o que fazer, ele apenas observou enquanto a entidade sussurrava algo para a irmã. Ele queria gritar, correr, mas suas pernas estavam enraizadas ao chão. Agnes avançou, desesperada. Alina, o que está acontecendo? Suas palavras ecoaram na sala, mas a irmã estava distante, presa a algo muito maior que ela. A entidade sorriu. Seus olhos profundos reluziam como as chamas de um fogo condenado. Então, em um movimento rápido, a figura se virou para Adriano. Ele sentiu um frio correr pela espinha e, ao mesmo tempo, uma imagem atravessou sua mente. Ele a viu. Lídia, o rosto da menina do medalhão. Aquelas feições delicadas eram como um espelho que refletia a horrenda realidade à sua frente. O que estava acontecendo? O sussurro da entidade se intensificou e, de repente, Alina começou a repetir aquelas palavras. Mas não era só a voz da entidade que ecoava. Em um instante a sala começou a girar. Veneno e dor perfuraram suas mentes, como se pudessem perceber uma verdade insuportável. O passado parecia isso, insuportável. E então, tudo ficou claro. Eles foram sacrificados. Não era a Alina quem falava, mas a entidade, sua voz ecoando na profundidade do quarto. Adriano sentiu o sangue escorregar de seu rosto. Ele pensou em sua avó Azira, em como sempre se recusou a falar do passado, como se aqueles ecos de dor nunca tivessem existido. O quê? Adriano balbuciou, horrorizado. O que você quer dizer com isso? Sinto que você finalmente está entendendo. A figura se inclinou para mais perto, e seus olhos pareciam hipnotizar. Lídia, a doce Lídia, foi oferecida. Um bebê em troca do poder que sua avó esconde. Você não sabia, não é? Os olhos de Adriano se alargaram. O medalhão em sua mão pesava como uma âncora em um mar de confusão. Azira não era apenas uma avó amorosa. Ela era a guardiã de um segredo macabro. Lídia, a criança perdida, não era uma memória distante. Ela era parte de uma verdade que Adriano nunca quis acreditar. A entidade sorriu, como se saboreasse a desolação que se espalhava pela sala. Você quer saber o que realmente aconteceu? A voz vibrava e provocava eco e desespero. Não! Gritou Adriano, tentando processar o que havia descoberto. Ele não conseguia se mexer. As palavras arrastavam-se como o peso de uma verdade que esmagava sua sanidade. Nesse momento, um barulho vindo do corredor interrompeu a tensão. Um estrondo. A porta ao fundo da sala se abriu com violência, revelando a avó Azira, seu rosto pálido como a morte. Era como se a casa tivesse tomado vida. Os gritos abafados de Alina e a silhueta da entidade se tornaram um borrão na visão de Adriano. O que você fez? A avó gritou, com a voz cheia de desespero. Eu apenas estou cobrando uma velha dívida, respondeu a entidade, antes de começar a se desfazer em sombras, como se estivesse sendo puxada para o próprio chão. Adriano sentiu um nó na garganta. Seus sentimentos eram um turbilhão. Entre a revelação e a figura sinistra que desaparecia, ele finalmente se deu conta do que estava em jogo. A avó havia sido parte-ala da maldição, e agora ele também era. Com um movimento repentino, Azira avançou. Não deixe Lídia levá-lo também. Suas palavras penetraram a mente de Adriano,
ressoando uma urgência desesperadora. E assim, o ambiente congelou. Um momento, uma chamada. Adriano estava preso entre o passado e o presente, com a verdade ainda sendo revelada lentamente. Ele não sabia como fugir, e a pergunta ecoava em sua mente: que outra verdade aterradora ainda poderia ser desenterrada? Sua família estava condenada a carregar o peso de um segredo que poderia devorar todos. A noite ainda não tinha acabado, e o que estava por vir prometia ser ainda mais aterrador. Adriano estava paralisado. A figura obscura diante dele parecia devorar o ar, e o olhar de Alina se tornava cada vez mais intenso. Ele sentiu o coração acelerar, o medo consumindo cada parte de seu ser. Sem saber o que fazer, ele apenas observou enquanto a entidade sussurrava algo para a irmã. Ele queria gritar, correr, mas suas pernas estavam enraizadas ao chão. Agnes avançou, desesperada. Alina, o que está acontecendo? Suas palavras ecoaram na sala, mas a irmã estava distante, presa a algo muito maior que ela. A entidade sorriu. Seus olhos profundos reluziam como as chamas de um fogo condenado. Então, em um movimento rápido, a figura se virou para Adriano. Ele sentiu um frio correr pela espinha e, ao mesmo tempo, uma imagem atravessou sua mente. Ele a viu. Lídia, o rosto da menina do medalhão. Aquelas feições delicadas eram como um espelho que refletia a horrenda realidade à sua frente. O sussurro da entidade se intensificou, e de repente, Alina começou a repetir aquelas palavras. Mas não era só a voz da entidade que ecoava. Em um instante, a sala começou a girar. Veneno e dor perfuraram suas mentes, como se pudessem perceber uma verdade insuportável. O passado parecia isso, insuportável. E então tudo ficou claro. Eles foram sacrificados. Não era Alina quem falava, mas a entidade, sua voz ecoando na profundidade do quarto. Adriano sentiu o sangue escorregar de seu rosto. Ele pensou em sua avó Azira, em como sempre se recusou a falar do passado, como se aqueles ecos de dor nunca tivessem existido. O quê? Adriano balbuciou, horrorizado. O que você quer dizer com isso? Sinto que você finalmente está entendendo. A figura se inclinou para mais perto, e seus olhos pareciam hipnotizar. Lídia, a doce Lídia, foi oferecida. Um bebê em troca do poder que sua avó esconde. Você não sabia, não é? Os olhos de Adriano se alargaram. O medalhão em sua mão pesava como uma âncora em um mar de confusão. Azira não era apenas uma avó amorosa. Ela era a guardiã de um segredo macabro. Lídia, a criança perdida, não era uma memória distante. Ela era parte de uma verdade que Adriano nunca quis acreditar. Mas antes que pudesse processar tudo, um clarão ofuscante cortou o ar. A luz parecia vir de todos os lados, e tudo em torno deles estremeceu. A entidade começou a se contorcer, como se estivesse sendo puxada para trás, e a sala engrossava com uma nova pressão. As sombras se tornaram densas, e um grito ensurdecedor cortou o ambiente, reverberando em suas cabeças. Não, não! Gritou Azira, que apareceu na porta, seus olhos arregalados de pânico. Vocês não podem ir. Não agora. As paredes começaram a se desfazer, revelando o mundo além.
uma dimensão distorcida, cheia de rostos familiares e sussurros moribundos. Adriano viu sua avó acelerar em direção a Alina, como se estivesse tentando impedir algo inimaginável. O passado não pode ser reavivado, ela gritou, sua voz ecoando no caos. De repente, uma nova figura surgiu do nada. Era um homem alto, com um semblante familiar, mas Adriano não conseguia identificar de onde o conhecia. Ele parecia estar em conflito entre o desejo de ajudar e a obrigação de se manter à distância. Lídia, minha filha! Exclamou o homem, e a realidade ao redor deles começou a tremer. Adriano ficou paralisado. O homem era seu pai. Ele desaparecera há anos, mas a dor de sua ausência se misturava a um choque vertiginoso. O quê? Como? Adriano murmurou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. A verdade brotava como uma planta venenosa. Seu pai não só estava vivo, como estava preso a um passado que nunca havia sido explicado. A pele fria da entidade se tornava mais opressiva, e o olhar de Alina continuava perdido. Venha até mim, Lídia, o homem implorou, sua voz ecoando em uma desesperada súplica. Nesse momento, Alina começou a agir de forma mais errática, como se estivesse lutando contra uma onda invisível. Seus gritos misturavam-se ao caos, e Adriano tornou-se um mero espectador de uma cena absurda e insana. Ele queria entender, mas tudo era confuso. Então, no meio da turbulência, um grito perfurou o ar. O que está acontecendo? Apareceu uma nova voz. Simona, a amiga de infância de Adriano, surgiu na porta, aterrorizada. Mas seu olhar não estava em Alina ou na entidade. Ela estava fixada em Azira. Você sabia? Adriano sentiu um gelo na espinha. A traição estava escrita no rosto de Simona. E na intensidade da cena, os ecos do passado foram despertados em um frenesi turbulento, fazendo com que as linhas entre o bem e o mal se tornassem uma névoa espessa. A entidade começou a rir, um som que gelava o sangue, como se estivesse se alimentando do sofrimento que se desenrolava. Adriano respirou fundo. Havia muito mais do que ele jamais imaginou. O que mais sua avó, seu pai e até mesmo Simona escondiam? A noite mal havia começado e as verdades estavam se revelando como sombras dançantes. O que mais poderia acontecer se tudo o que sabia fosse uma mentira? Ele precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Adriano estava paralisado. A figura obscura diante dele parecia devorar o ar, e o olhar de Alina se tornava cada vez mais intenso. Ele sentiu o coração acelerar, o medo consumindo cada parte de seu ser. Sem saber o que fazer, ele apenas observou, enquanto a entidade sussurrava algo para a irmã. Ele queria gritar, correr, mas suas pernas estavam enraizadas ao chão. Agnes avançou, desesperada. Alina, o que está acontecendo? Suas palavras ecoaram na sala, mas a irmã estava distante, presa a algo muito maior que ela. A entidade sorriu. Seus olhos profundos reluziam, como as chamas de um fogo condenado. Então, em um movimento rápido, a figura se virou para Adriano. Ele sentiu um frio correr pela espinha. E, ao mesmo tempo, uma imagem atravessou sua mente. Ele a viu. Lídia, o rosto da menina do medalhão.
Aquelas feições delicadas eram como um espelho que refletia a horrenda realidade à sua frente. O sussurro da entidade se intensificou, e, de repente, Alina começou a repetir aquelas palavras. Mas não era só a voz da entidade que ecoava. Em um instante, a sala começou a girar. Veneno e dor perfuraram suas mentes, como se pudessem perceber uma verdade insuportável. O passado parecia isso, insuportável. E então tudo ficou claro. Eles foram sacrificados. Não era Alina quem falava, mas a entidade, sua voz ecoando na profundidade do quarto. Adriano sentiu o sangue escorregar de seu rosto. Ele pensou em sua avó Azira, em como sempre se recusou a falar do passado, como se aqueles ecos de dor nunca tivessem existido. O quê? Adriano balbuciou, horrorizado. O que você quer dizer com isso? Sinto que você finalmente está entendendo. A figura se inclinou para mais perto, e seus olhos pareciam hipnotizar. Lídia, a doce Lídia, foi oferecida. Um bebê em troca do poder que sua avó esconde. Você não sabia, não é? Os olhos de Adriano se alargaram. O medalhão em sua mão pesava como uma âncora em um mar de confusão. Azira não era apenas uma avó amorosa. Ela era a guardiã de um segredo macabro. Lídia, a criança perdida, não era uma memória distante. Ela era parte de uma verdade que Adriano nunca quis acreditar. Mas antes que pudesse processar tudo, um clarão ofuscante cortou o ar. A luz parecia vir de todos os lados, e tudo em torno deles estremeceu. A entidade começou a se contorcer, como se estivesse sendo puxada para trás, e a sala engrossava com uma nova pressão. As sombras se tornaram densas, e um grito ensurdecedor cortou o ambiente, reverberando em suas cabeças. Não, não! Gritou Azira, que apareceu na porta, seus olhos arregalados de pânico. Vocês não podem ir, não agora! As paredes começaram a se desfazer, revelando um mundo além, uma dimensão distorcida, cheia de rostos familiares e sussurros moribundos. Adriano viu sua avó acelerar em direção a Alina, como se estivesse tentando impedir algo inimaginável. O passado não pode ser reavivado! Ela gritou, sua voz ecoando no caos. De repente, uma nova figura surgiu do nada. Era um homem alto, com um semblante familiar, mas Adriano não conseguia identificar de onde o conhecia. Ele parecia estar em conflito entre o desejo de ajudar e a obrigação de se manter à distância. Lídia, minha filha, exclamou o homem, e a realidade ao redor deles começou a tremer. Adriano ficou paralisado. O homem era seu pai. Ele desaparecera há anos, mas a dor de sua ausência se misturava a um choque vertiginoso. O que ele estava fazendo ali? Ele estava no meio disso tudo. As palavras de Azira ecoavam como um tambor em seu coração. Ela sabia. Ele sempre soube e nunca falou nada. É uma armadilha! Gritou Azira. Ele não pode vir até você. Mas as palavras de sua avó eram abafadas pelo caos ao seu redor. O homem estendeu a mão na direção de Alina, mas ao fazer isso a sala tremeu violentamente. Uma fissura surgiu no chão e um calar ensurdecedor tomou conta do ambiente. Todos na sala sentiram a tensão como uma corda prestes a se romper. E então, com um estalo, a realidade se torceu. Alina gritou, a entidade gritou, e a fissura devorou tudo ao seu redor. Adriano se viu sendo puxado e em um clarão de luz. A verdade foi revelada.
Ele viu rostos conhecidos, outros desconhecidos, mas cada um tinha um aspecto aterrorizante. Eram os espíritos dos sacrificados, incluindo Lídia, todos voltando para exigir justiça. O medalhão caiu de sua mão e se despedaçou ao tocar o chão, liberando uma onda de calor que incendiou a sala. Uma voz ecoou forte. Você sempre foi o escolhido, Adriano. O mundo ao seu redor começou a implodir. Azira e o pai de Adriano se entreolharam, e ele viu uma conexão que nunca notara antes. Sem aviso, as paredes da casa ruíram. O grito de Alina se perdeu na fumaça que tomava conta de tudo. A sombra da entidade se despediu e tudo em que ele acreditava, todas as certezas, começaram a se desfazer como areia entre os dedos. Quando a poeira assentou, Adriano estava sozinho. A casa era um esqueleto vazio e não havia sinal de ninguém. Somente um eco distante, uma verdade horrenda pairando no ar. Ele era a chave de tudo isso. Mas a que custo? O passado chamava, e agora ele não tinha como correr. O que mais sua avó e seu pai esconderam? O silêncio gritava a resposta, e ele sentia que a noite ainda ocultava segredos mais profundos, prontos para serem desenterrados. Adriano estava sozinho. A casa era um esqueleto vazio, e um eco distante preenchia o ar ao redor. O medo se espalhou por seu corpo como um veneno, feito de uma verdade indesejada. As paredes sussurravam, contando histórias de sacrifício. Mas ele estava paralisado, tentando absorver tudo o que acabara de acontecer. O medalhão despedaçado aos seus pés parecia um símbolo de tudo que ele perdera. Mas então, um estalo rompeu o silêncio. A fissura um pouco à frente começou a brilhar em uma luz dourada, e do buraco surgiu uma mão. Era uma mão familiar. Adriano sentiu seu coração disparar. Ele reconheceu aquela mão, Lídia. Mas ela estava mais nova, como numa fotografia antiga, a expressão marcando a mistura de tristeza e esperança. Ele não conseguia decidir se achava aquilo assustador ou reconfortante. Por favor. A voz de Lídia veio como um sussurro. Me salve. Adriano se moveu involuntariamente, mas as memórias que ela trouxe estavam difíceis de suportar. Ele conhecia a história dela, ou achava que conhecia. A menina que desaparecera, um eco distante na lembrança da avó. Mas agora, com a luz brilhando ao seu redor, ele percebeu que ela era mais do que uma lenda familiar. Era uma verdade pulsante, clamando por ajuda. O que você quer de mim? Sua voz era um fio de desespero. Ele tentava alcançar Lídia, mas a mão desapareceu, e a luz ficou mais intensa, fazendo-o recuar. A casa começou a tremer novamente. Ele se lembrou do que a entidade dissera sobre o sacrifício. E então, de repente, ele viu Azira. Ela estava parada atrás dele, mas algo estava diferente. Seus olhos estavam vermelhos, a expressão de desespero misturando-se com algo a mais, algo maligno. Você não pode salvá-la, gritou Azira, a voz ecoando como um trovão. Adriano ficou chocado. A avó, a guardiã, a mulher que ele conhecia e amava, estava se revelando como uma figura de contos de fadas que guardavam segredos mais obscuros que ele podia imaginar. O que você fez? Ele mal conseguiu perguntar, o choque absorvendo suas palavras como um buraco negro. Eu fiz o que precisava ser feito. Os olhos dela brilhavam de uma forma que ele nunca vira. Você não entende, Adriano. A vida dela e a nossa salvaguarda sempre estiveram entrelaçadas. Para ela viver, outros devem morrer.
O coração de Adriano quase parou. Ele olhou para o chão. E medalhão quebrado, ainda ali, refletindo seu horror. Cada fragmento parecia gritar a verdade que ele tentava ignorar. Não, ele balbuciou. Você está mentindo. Eu nunca menti para você. Azira avançou. E com isso, seu rosto se transformou, como se uma sombra a envolvesse. O poder que eu guardei sempre teve um preço, meu querido. E você? Você é apenas mais um sacrifício na linha de sangue. Adriano se sentiu enjaulado em seu próprio corpo. A figura obscura da entidade pairando no fundo do quarto agora fazia mais sentido. Era um símbolo dos segredos que sua avó guardava. Um plano que ele nunca compreendeu até agora. O tremor da casa aumentava. Ele precisava decidir. Mas antes que pudesse pensar, a luz dourada da fissura voltou a brilhar, e a mão de Lídia apareceu novamente, mais clara e mais firme. Ela parecia desesperada, mas também determinada. Salve-me, por favor! E assim, no meio da confusão, Adriano percebeu uma verdade ainda mais estrondosa. Lídia não era apenas uma vítima. Ela era parte do que sempre esteve ali. Uma conexão com um lado sombrio que sua avó guardou por tanto tempo. Por um breve momento, ele teve que escolher. Ele respirou fundo. A verdade se amontoava entre os sentimentos de amor pela avó e a angústia pela menina perdida. Ele deveria ajudar Lídia, mas a que custo? Vou encontrar uma maneira, Lídia. Gritou. Mas, para sua surpresa, um sorriso tênue tomou conta do rosto dela. Você pode ser mais do que um sacrifício. E então a luz da fissura se expandiu, envolvendo-o. Logo ele se viu no escuro, e os ecos da sala se tornaram distantes. O que começara como amor, agora transbordava para um abismo de segredos que nunca pensara que existiriam. Uma determinação formou-se no fundo de seu ser. Ele não poderia deixar que a história se repetisse. Mas agora, entre o chamado de Lídia e a ameaça da avó, ele tinha que descobrir o que isso realmente significava. Que caminho ele deveria seguir? Poderia confiar em uma menina que fora sacrificada e, ao mesmo tempo, em sua avó, que se tornara a guardiã de um segredo tão sombrio? Ele fechou os olhos, sentindo que a realidade ainda estava longe de se resolver. Qual verdade teria que enfrentar agora? A noite permanecia sombria e o futuro estava cheio de incertezas e escolhas doloridas que ainda estavam por vir. Adriano estava imerso em um caos desolador. A luz dourada da fissura pulsava como um coração, enquanto a mão de Lídia se estendia, clamando por ajuda. Ele queria correr até ela. Queria tomar a mão e sair daquela dimensão de tormento. Mas a aparição de sua avó Azira cortou seu impulso. Seu olhar, antes acolhedor, agora era um abismo de desespero. A tensão se espalhava pelo ar, e Adriano percebeu que a verdade era uma espada afiada, prestes a cortar qualquer laço que ainda o amarrasse à sua família. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pânico. Lídia, eu estou aqui! Gritou, e a luz aumentou, envolvendo-o em um calor desconhecido. Não! Jira avançou, sua voz ecoando no quarto e fazendo as paredes estremecerem. Mas o rosto de Azira se contorceu em horror. Não! Ele não pode fazer isso! A voz dela era um grito abafado, mas Adriano não conseguia desviar os olhos de seu pai. Você precisa entender, Adriano. O pai olhou profundamente em seus olhos. Eu voltei para proteger você. Proteger? Amargo ecoou na mente de Adriano. Você desapareceu. Me deixou. A luz dourada começou a piscar,
e o ambiente parecia se romper. Ali, entre o conflito de emoções, houve um súbito, poderoso tremor. Na casa, o chão se abriu em uma fissura, parecendo engolir tudo ao seu redor. Um grito agudo ecoou na sala, vibrando nas cordas de sua sanidade. Lídia, ele quase não conseguiu respirar. A mão dela desapareceu e a luz foi subitamente extinta, mergulhando tudo em uma escuridão opressiva. Adriano sentiu a pressão no peito aumentar. Ele não sabia onde estava, mas o peso dos rostos que surgiam ao seu redor o envolviam. Começou a ouvir sussurros, mais intensos, mais sombrios, frases desconexas que não deixavam lugar para dúvidas. A entidade na sala começou a rir. Um som frio, cortante, que parecia penetrar em sua mente. Eles foram sacrificados e você é a próxima escolha. A voz reverberava como se estivesse falando de dentro de seu próprio ser. O vazio ao redor dele se abasteceu de imagens de sua avó, seu pai e uma nova revelação. Uma verdade que ele nunca havia cogitado. O olhar de Azira, o amor aparentemente inabalável, estava repleto de segredos. Ele não podia processar, mas as palavras da entidade cortavam fundo. A escolha sempre foi sua, sussurrou a voz. E então, em meio à escuridão, algo se revelou. Um segredo devastador. Um eco que balançou o coração de Adriano. Espera, o que quer dizer com isso? Uma nova luz piscou, e ele viu. Viu Lídia novamente. Mas agora, sua expressão estava mudada. Um gesto maligno. O sorriso de quem conhecia o verdadeiro plano. Você não sabia, ressoou a voz de Lídia, agora com uma obscuridade familiar. Adriano sentiu a garganta apertar. Ele girou os olhos de um lado para o outro, buscando as respostas. Ao olhar para sua avó, ele viu flashes de sua vida, tudo o que ele acreditou ser carinho e proteção. Lídia foi escolhida, mas a proposta foi feita a você. A entidade avançou e um frio gélido percorreu a espinha de Adriano. Agora você tem que decidir: salvar sua família ou sacrificar-se para um futuro. Adriano parou, o coração martelando no estômago. A vida dele nunca foi simples, sempre cercada de sombras. E agora, o passado chocante explodiu em sua mente. Tinha que escolher entre sua avó e Lídia. Tinha que confrontar a verdade sobre seu próprio papel em todo aquele horror. E nesse instante, um terceiro eco de riso fez tudo fraquejar. A sala, a casa, as vidas que ele conhecia estavam prestes a se desmantelar. O que ele faria agora? A conexão que uma vez teve com sua família estava desmoronando. Uma única escolha estava diante dele e, ao mesmo tempo, tudo como que se tornava um pássaro em queda livre, sem controle. Era uma escolha horrenda que ele nunca imaginara ter que enfrentar. O que ele realmente queria? E quantas verdades mais estavam à espreita, prontas para serem reveladas? A noite estava longe de acabar e Adriano foi consumido pela urgência de saber. Adriano sentiu a respiração faltar. A transformação da sala, o brilho da luz dourada, tudo parecia irreal. No entanto, a presença de sua avó, Azira, contra a sua própria memória glorificada, o aterrorizava. Como ela pôde esconder tanto? E aquele homem, seu pai,
A imagem dele era um misto de amor e raiva que explodia dentro dele. Você está aqui? Sua voz saiu hábil, cheia de confusão. Por que você nunca voltou? O olhar do pai, uma mistura de tristeza e relutância, abrandou a tensão. Porque eu tinha que protegê-lo, Adriano, como Azira fez. A voz dele teve uma qualidade carregada, como se o peso da verdade queimar suas cordas vocais. Proteger? Ele repetiu, a palavra envolta de uma amargura. Essa proteção só trouxe dor. Então a sala tremeu de novo. Estalidos ensurdecedores preenchiam o ar. As sombras se agitaram com intensidade, como se um furacão estivesse se formando a partir de todas as emoções contidas. Adriano olhou rapidamente para Azira, que agora parecia mais frágil, como se os segredos que guardara por tanto tempo estivessem pesando sobre ela. Você tem que decidir, Adriano, gritou Azira, sua voz cortando através do rugido crescente ao redor. Não acredite nele. Ele é o verdadeiro inimigo. Os olhos de Adriano se arregalaram. O que isso significava? Seu próprio pai, o homem que ele procurava por toda a vida, poderia ser uma ameaça? As luzes da fissura brilharam intensamente, quase ofuscantes, e a imagem de Lídia surgia, como um fantasma implorando. Salve-me, Adriano! Ela estava mais forte agora. Se distorcia, mas a essência da menina ainda vivia. O que ele faria diante do tumulto? As palavras de Azira ficaram mais sombrias. Você não conhece o que ele é, o que ele fez. Antes que pudesse fazer mais perguntas, outro tremor estremecia o chão. Uma fissura surgiu mais ampla, e o ambiente ficou em silêncio súbito, como as respirações retidas em um momento de tensão. Então, como se o tempo tivesse sido puxado, e, em meio ao barulho, uma sombra saiu dela. Uma figura encapuzada, seu rosto oculto nas trevas, flutuou entre eles, absorvendo a luz ao seu redor. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Todos vocês, perdidos em seus próprios destinos, a figura proferiu. A voz vibrante, grave e distorcida, ecoando na sala. O choque nos olhos de Adriano foi palpável. Se aquela era a entidade que atormentava sua família, o mundo dele havia acabado de mudar novamente. Que você quer? Ele gritou, seu medo dançando com a bravura. Mas, antes que pudesse ouvir uma resposta, a figura gesticulou, e algo dentro de Adriano começou a estourar. Um grito rompeu a barreira do ar, uma onda poderosa que fez a sala tremer. Ele sentiu uma dor súbita, uma pressão estonteante, e em um estalo de horror, lembrou-se do que a entidade dissera. A escolha. A verdade, uma faca cortante, agora o atacava com uma ferocidade desconhecida. É a ponte entre dois mundos, a entidade reverberou, agora formando uma conexão direta com sua alma. E sua avó sacrificou muito. A vida de Lídia não foi a única. O coração de Adriano despencou, tantos outros desaparecidos. Ele olhou para Lídia, o olhar de impotência e desapontamento, e a imagem de sua avó prestes a ser desmascarada pela verdade. Gritou Azira, e a desesperada urgência em sua voz silenciou o furor. Isso não é verdade. Eu fiz o que tinha que fazer. Mas as palavras da entidade sussurravam, sussurros de sombras enterradas em cada canto da casa. Adriano sentiu as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar, e no mesmo instante, a dor em seu peito se intensificou.
Enquanto a realidade em sua volta se desmantelava, uma verdade sombria se apossou dele. Seu pai não era um salvador. Ele era um fantasma dos erros do passado. E como a casa começava a ruir, o que Adriano realmente era estava prestes a ser revelado. Nesse momento crítico, uma explosão ocorreu. Uma nova onda de luz injetou força em seu corpo, e no meio do tumulto, um pensamento atravessou sua mente. Se precisasse escolher salvar Lídia ou arruinar a possibilidade de seu pai, quem ele seria? Cada escolha que ele fez o conduziu a uma encruzilhada. E assim, de pé entre dois mundos, ele se preparou para descortinar um novo mistério, profundo e impactante do que jamais imaginou que existia: o silêncio, uma cortina entre ele e a ver. A transformação da sala, o brilho da luz dourada, tudo parecia irreal. No entanto, a presença de sua avó, Azira, contra sua própria memória glorificada, o aterrorizava. Como ela pôde esconder tanto? E aquele homem, seu pai, a imagem dele era um misto de amor e raiva que explodia dentro dele. Você está aqui? Sua voz saiu hábila, cheia de confusão. Por que você nunca voltou? O olhar do pai, uma mistura de tristeza e relutância, abrandou a tensão. Por que eu tinha que protegê-lo, Adriano? Como Azira fez. A voz dele teve uma qualidade carregada, como se o peso da verdade queimasse suas cordas vocais. Proteger? Ele repetiu, a palavra envolta de uma amargura. Essa proteção só trouxe dor. Então, a sala tremeu de novo. Estalidos ensurdecedores preenchiam o ar. As sombras se agitaram com intensidade, como se um furacão estivesse se formando a partir de todas as emoções contidas. Adriano olhou rapidamente para Azira, que agora parecia mais frágil, como se os segredos que guardara por tanto tempo estivessem pesando sobre ela. Você tem que decidir, Adriano, gritou Azira. Sua voz cortando através do rugido crescente ao redor. Não acredite nele. Ele é o verdadeiro inimigo. Os olhos de Adriano se arregalaram. O que isso significava? Seu próprio pai, o homem que ele procurava por toda a vida, poderia ser uma ameaça? As luzes da fissura brilharam intensamente, quase ofuscantes, e a imagem de Lídia surgia, como um fantasma implorando. Salve-me, Adriano. Ela estava mais forte agora. Se distorcia, mas a essência da menina ainda vivia. O que ele faria? Diante do tumulto, as palavras de Azira ficaram mais sombrias. Você não conhece o que ele é, o que ele fez. Antes que pudesse fazer mais perguntas, outro tremor estremecia o chão. Uma fissura surgiu mais ampla, e o ambiente ficou em silêncio súbito, como as respirações retidas em um momento de tensão. Então, como se o tempo tivesse sido puxado para trás, um estrondo ensurdecedor rompeu a quietude. Adriano sentiu a casa como se estivesse prestes a se desmoronar. E, em meio ao barulho, uma sombra saiu dela. Uma figura encapuzada, seu rosto oculto nas trevas, flutuou entre eles, absorvendo a luz ao seu redor. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Todos vocês perdidos em seus próprios destinos, a figura proferiu, a voz vibrante, grave e distorcida, ecoando na sala. O choque nos olhos de Adriano foi palpável. Se aquela era a entidade que atormentava sua família, o mundo dele havia acabado de mudar novamente. O que você quer? Ele gritou, seu medo dançando com a bravura. Mas antes que pudesse ouvir uma resposta,
A figura gesticulou, e algo dentro de Adriano começou a estourar. Um grito rompeu a barreira do ar, uma onda poderosa que fez a sala tremer. Ele sentiu uma dor súbita, uma pressão estonteante. E em um estalo de horror, lembrou-se do que a entidade dissera. A escolha, a verdade, uma faca cortante agora o atacava com uma ferocidade desconhecida. Você é a ponte entre dois mundos, a entidade reverberou, agora formando uma conexão direta com sua alma. E sua avó sacrificou muito. A vida de Lídia não foi a única. O coração de Adriano despencou, tantos outros desaparecidos. Ele olhou para Lídia, o olhar de impotência e desapontamento, e a imagem de sua avó, prestes a ser desmascarada pela verdade. Não! Gritou Azira, e a desesperada urgência em sua voz silenciou o furor. Isso não é verdade. Eu fiz o que tinha que fazer. Mas as palavras da entidade sussurravam, sussurros de sombras enterradas em cada canto da casa. Adriano sentiu as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar, e no mesmo instante, a dor em seu peito se intensificou. Enquanto a realidade em sua volta se desmantelava, uma verdade sombria se apossou dele. Seu pai não era um salvador. Ele era um fantasma dos erros do passado. E como a casa começava a ruir, o que Adriano realmente era estava prestes a ser revelado. Nesse momento crítico, uma explosão ocorreu. A luz envolveu tudo em um brilho estonteante e quando ele piscou para retomar o controle, viu. Lídia estava lá. Mas agora algo diferente pulava em seu olhar. Uma malignidade, uma compreensão que não pertencia ao espírito inocente da menina. Era possível que Lídia não fosse quem ele pensava? Ela ergueu a mão e borboletas de sombra saíram dela, lidando com as profundezas da escuridão. Eles puxaram a energia da sala, tornando a atmosfera pesada e tumultuada. Adriano ficou paralisado. Lídia estava se transformando diante de seus olhos. Salve-me. O pedido ecoou de uma maneira que não parecia mais uma súplica. Agora era uma revelação. Algo mais profundo, mais letal. Uma ruga desfigurou seu rosto de criança. Sua voz era agora um eco da entidade. Eu não sou apenas um sacrifício, Adriano. Eu sou o catalisador. O que você sempre foi predestinado a ser. Adriano sentiu suas convicções se esfarelar. A menina que ele pensou que era a vítima estava moldando seu destino. Espantado, olhou para sua avó. O que mais Azira escondeu? A linha de sangue, murmurou Azira, sua expressão em choque. O terror moldava seus traços. Você não pode deixar que isso aconteça. As sombras começaram a se agitar freneticamente e um vórtice surgiu na fissura. A casa inteira latejava sob a pressão de segredos há muito enterrados. Vozes perdidas clamavam por justiça, e no epicentro disso tudo, Adriano sentiu-se menos como um herói, mais como a verdadeira peça daquele tabuleiro. A percepção de Lídia e sua complexidade paralisou sua mente. A sala gritou em um último frenesi de luz antes de tudo se desvanecer em trevas. O que mais ele não sabia? E ao olhar para Lídia, sentiu que decisões não eram só suas a tomar. O destino deles estava entrelaçado e ele queria saber: seria a linha de seu sangue uma maldição ou a chave da sua libertação? A resposta estava nas sombras que ainda se reuniam ao redor, esperando para serem reveladas.
A noite estava longe de acabar e a escolha que ele tinha que fazer poderia mudar tudo. Adriano sentiu o peso da casa desmoronando ao seu redor. Cada parede parecia gritar os segredos que sua família guardava por tanto tempo. A luz dourada da fissura se agigantou, enquanto Lídia, agora uma figura poderosa, o encarava com olhos que sabiam demais. "O que você realmente é, Adriano?" ela perguntou, seu tom ecoando uma verdade que ele não queria ouvir. Era um catalisador, e ele não podia mais correr. A presença de Lídia se intensificava como uma tempestade prestes a explodir. Ele precisaria enfrentar essa tempestade. Azira, já desgastada pela luta, gritou: "Não dê ouvidos a ela! Você sabe quem ela realmente é!" Adriano balançou a cabeça, tentando processar tudo. Sua avó nunca foi um monstro. Mas era claro que havia uma linha tênue entre proteção e sacrifício. Ele se virou para seu pai, que a essa altura flutuava entre o espectro da paternidade e um aviso sombrio. A conexão como pai se tornara um desespero por respostas. "Você deu a vida por essa maldição, não deu?" Sua voz estava embargada. "Eu fiz o que precisei fazer", o pai respondeu, parecendo mais espectro do que ser humano. "Não estou aqui como inimigo. Estou aqui para responder às suas perguntas." O chão tremeu de novo. Adriano não sabia se sua escolha final seria salvar Lídia ou tentar redimir sua família. O poder que corria nas veias dele era intenso. Ele sentia a pressão exigir ação. Mas qual ação? Ele olhou para a fissura e, por um momento, sentiu que tudo estava se desmaterializando. Se ele não tomasse uma decisão agora, não haveria mais como voltar. Um grito rasgou o ar, a voz de Lídia. "Se você não agir, será tarde demais. O que tem que acontecer não pode ser parado." Os ecos de almas perdidas ressoavam ao fundo, e tudo girava como um pesadelo ao redor dele. Era a hora da verdade. Ele tomou a dianteira, sentindo-se como um líder pela primeira vez. Com um fundo de coragem, Adriano gritou: "Não serei mais um sacrifício. Vou me libertar deste ciclo." Enquanto a luz tomava conta da sala, as sombras começaram a recolher-se como se soubessem que seu tempo chegara ao fim. Azira ficou paralisada, os olhos dela arregalados com um misto de choque e amor. "Você não entende", sua avó sussurrou. "Se você quebrar a corrente, todos vamos." Mas Adriano não hesitou. Ele subiu um degrau, olhando diretamente para Lídia. A luz dourada envolveu seu corpo e ele firmou os dedos. "Vamos, Lídia! Estendo a mão para você." Uma cor intensa irrompeu, e por um breve momento, as sombras se separaram. Lídia olhou para ele com um sorriso de esperança, e eles se encontraram. Com a força de todos os sacrifícios, Adriano sentiu um calor passando por ele. As trevas começaram a se desvanecer, e ao seu redor a casa emitiu um estrondo final, enquanto todos os espíritos ecoavam mais uma vez. Adriano soube que libertara as almas perdidas. No instante final, seus olhos se encontraram com os de Azira. Ele viu amor, perdão e pesar, todos misturados. E então, em um último suspiro, o ambiente se dissipou, deixando apenas um eco suave e distante. Adriano ficou sozinho em meio ao que parecia ser um novo começo. Não havia resposta clara, mas uma sensação de alívio o envolveu. O peso no peito diminuiu. O segredo da sua família se tornara parte de sua história,
e agora ele tinha um novo caminho à sua frente. Mas uma pergunta pairava no ar, como a fumaça de uma memória que não se pode esquecer. Ele se perguntava se, ao tentar libertar Lídia, realmente terminara tudo ou se era apenas o começo de algo novo. O silêncio falava mais do que qualquer resposta. E assim, agora sem sua família, mas carregando suas histórias, Adriano encarou o horizonte do que viria. O mundo à sua frente era vasto e havia muito que descobrir. E agora, o que você acha? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Sua participação faz a diferença e é essencial para mantermos a história viva.